Mas, enfim, eu vou começar então agradecendo a todos por estarem aqui em mais uma edição do webinar da Rede Pesquisadores do Fogo. Só para me apresentar rapidamente, meu nome é Waira Matida, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Eu também sou é, ecóloga, igual muitos de vocês aqui que trabalham com fogo. Eu fiz mestrado na ecologia, doutorado na ecologia e evolução, e agora estou atuando na parte de gestão do fogo dentro do núcleo do fogo no IPAM. E uma das nossas atividades no IPAM é realmente apoiar a rede de pesquisadores do fogo. Só para dar um contexto sobre a rede. Acredito que muitos de vocês já ouviram sobre isso nas anteriores edições, mas sempre temos pessoas novas participando, então eu vou repetir rapidamente a história da rede de pesquisadores. Ela surgiu no ano passado, a ideia, na verdade, surgiu no ano passado no ATBC, que é o Congresso de Ecologia Tropical, se não me engano, que aconteceu no México. Lá, muitos pesquisadores da área da ecologia do fogo se encontraram, começaram a conversar de seria tão legal ter uma rede que unisse pesquisadores para, em conjunto, procurar por lacunas, procurar por financiamento, avançar em áreas que ainda precisam de mais esforço. Enfim, dessa ideia, começamos a construir então essa rede de pesquisadores. Iniciamos com o mapeamento dos pesquisadores do fogo pelo Brasil. Agora somos mais de 310 pessoas mapeadas, muitas delas com doutorado, pessoas muito qualificadas, pessoas também em formação de todas as instituições possíveis, desde brigadistas, pesquisadores de universidades, estudantes, jornalistas, psicólogos. Então, realmente temos um grupo muito variado, muito diverso, com várias temáticas do fogo sendo abordadas por esse grupo. E uma das principais atividades que estamos realizando no âmbito dessa rede é esse webinar. Agora é a terceira edição, em que praticamente nós nos conhecemos, conversamos, vemos as apresentações dos outros. Quem quiser se apresentar, pode se inscrever para se apresentar nos próximos webinars. Na verdade, esse é um convite super que eu gostaria de fazer a todos. Então, gostaríamos de ouvir todo mundo, gostaríamos de saber o que que vocês fazem, como que a gente pode colaborar, quais parcerias que podemos formar. Então, esse espaço eu realmente gostaria que aproveitem, todos aproveitemos para criar esse intercâmbio e realmente nos conhecer. Dito tudo isso, como eu comentei, essa é a nossa terceira edição e hoje temos uns convidados super especiais. Eu fico muito feliz que quem está aqui aceitou o nosso convite. Vou começar o compartilhamento aqui da minha tela. Só um segundinho. Acredito que vocês estão vendo aqui. Então, como nós informamos no anterior webinar, agora temos essa bela logo. Então, temos essa identidade visual da Rede Pesquisadores do Fogo. E, novamente, então, agradeço a todos pela participação e bem-vindos à terceira edição do webinar da Rede Pesquisadores do Fogo, intitulada Rede Fogo, Pontes para uma Atuação Integrada. Hoje, temos um total de 4 palestras e eu queria, então, começar a chamar o Heitor. Eu vou apresentar rapidamente o Heitor. O Heitor é um colega antigo. A gente quase não se conversava, né, Heitor? Mas é muito bom te reencontrar. Então, o doutor Heitor Campos de Souza, ele possui graduação em Biologia, é mestre em Ecologia pela UNB e doutor em Ciências do Ambiente pela UFT, a Universidade Federal do Tocantins. Ele é pesquisador pós-doutor na coleção herpetológica da UNB, possui experiência em inventários da biodiversidade e em estudos ecológicos e ecofisiológicos de anfíbios e répteis. Então, agora trazemos uma pessoa que fale um pouco mais de animais, que acaba focando, nossas apresentações acabam focando muito na vegetação, né? Então, é muito bom por isso também. E atua na pesquisa em pirogeografia, biodemografia e mudanças climáticas globais.
Heitor, muito obrigada por estar aqui conosco. Ah, antes de passar a palavra, eu só queria falar uma coisa importante para todos os nossos ouvintes de hoje, que o nosso foco desse terceiro webinar, apesar de ser ecologia e meio ambiente, a gente quis trazer, e desse webinar para frente, queremos trazer mais um aspecto colaborativo da pesquisa. Então, não apenas a pesquisa por si só, que já é extremadamente interessante, são informações super legais que a gente gostaria de ouvir de todos vocês, mas além disso, nós gostaríamos de realmente começar a criar essa rede, de saber como que essas pessoas atuam em conjunto, quais as colaborações, como são os grandes resultados que elas obtêm a partir dessas colaborações. Então, realmente começar a criar essas pontes de integração e de colaboração. Dito tudo isso, Heitor, eu queria te passar a palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu que E é isso. agradeço o convite. Um prazer. Primeira vez que eu estou participando, acho muito interessante essa iniciativa. Espero poder participar mais vezes. Eu vou compartilhar aqui minha tela, pode ser? Por favor. Vou colocar agora minha apresentação. Estão vendo a minha apresentação? Sim, eu estou vendo sim. Sim. Tem essa barrinha aqui do lado, mas. Ah, não, Ah, essa é minha. Não, tá tudo certo. não sei como é que tira. Já saiu agora? Pra mim não tem barrinha. Eu acho que apareceu na minha e na sua, mas já consegui tirar, tá tudo certo. Tá, perfeito. Então, vou apresentar um pouquinho sobre a pesquisa que eu venho fazendo, junto com outros pesquisadores, é claro, aqui no âmbito do Cerrado, né? Então, eu sou, né, a Laira já me apresentou, né? Eu sou agora atualmente pesquisador colaborador na Universidade de Brasília. E só contando um pouquinho do meu histórico, né? É, eu fiz a graduação e mestrado na UNB e desde 2010 eu estagiei com o professor Guarino, né? Com répteis e anfíbios, né? No laboratório de herpetologia da Universidade de Brasília. E sempre, desde 2010, entrei no projeto que estudava efeitos do fogo sobre os lagartos, né, em específico um aluno de mestrado, o Bernardo, né, na época. E desde então, desde 2010, eu venho trabalhando com fogo, ecologia do fogo, principalmente. Em 2016, eu me mudei para o Tocantins, um pequeno hiato aí na academia, e trabalhei um pouco com consultoria ambiental, mas sempre focado na parte ambiental também. Então, fiz estudos sobre recursos hídricos, plano de bacias, né? E também até estudos para a criação de unidades de conservação. E em 2019 eu entrei na UFT e até nesse ato eu ainda colaborava, né, com o pessoal da UFT. Eu vou contar um pouquinho dessas parcerias mais adiante. Mas em 2019 eu iniciei de fato meu doutorado, né? E em 2022 eu fiz um sanduíche entre 2022 e 2023, né? Na Universidade de Oxford para fazer algumas abordagens, né, analíticas mais focadas em demografia. E em 2023 eu terminei meu doutorado, voltei, né? Voltei do Tocantins, voltei para Brasília, e estou aqui de volta no laboratório de herpetologia, né? Então, só vou introduzir um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, né? Então, até no meu doutorado, né, que eu fiz no Tocantins, Ciência do Ambiente, é um programa mais interdisciplinar, né? Então, tem esse cunho socioambiental muito presente no programa. Então, como eu trabalhava com fogo, eu achei muito interessante trazer essa perspectiva mais socioambiental nos meus estudos, né? Trazer essas dimensões humanas, né? E que está muito presente no estudo interdisciplinar da pirogeografia, né? Então, tenta abordar tantos aspectos biológicos, ecológicos do fogo, né? Biogeografia, fisiologia, evolução,
quanto a parte também mais física, né, do ambiente, como, por exemplo, o clima, a meteorologia, a biogeoquímica interage, né, a atmosfera com o regime do fogo. E, claro, não tem como a gente dissociar, né, das dimensões humanas, da sociedade, da cultura, que a gente vem usando fogo desde muito tempo, né, desde que a gente se conhece como ser humano. É, e e por conta disso, né, por essa conexão muito intrínseca com nós, seres humanos, né, o fogo, os regimes do fogo vêm sendo alterados, né, e vêm sendo intensificadas cada vez mais essas mudanças atualmente, né, com o decorrer do tempo, né, ainda mais com mudanças climáticas, mudanças do uso do solo, espécies invasoras, tudo isso vem alterando os atributos, né, dos regimes do fogo. Você já deve ter visto em outras apresentações, né, a frequência, a intensidade, a própria forma espacial, né, o tamanho das queimadas, o tipo das queimadas vem sendo transformadas ao longo do tempo, muito influenciadas pelas nossas ações, né? Então, o conceito de resiliência na minha linha de pesquisa é muito importante, é uma ponte integradora, né? Porque como a gente vem vendo essas transformações, essas alterações, tanto no clima quanto no regime do fogo, a gente tem que pensar, né, num sistema, né? E isso pode ser tanto a gente pensar nos sistemas sociais quanto naturais, né? Que sejam capazes de manter as suas funções, né? Se reorganizar ou se adaptar. Então, já iniciando aqui a parte de colaborações e parcerias, né? Então, eu faço agora, né, parte da Rede Biota Cerrado, que é uma rede de pesquisa que é coordenada pelo professor Guarino Colli, aqui, também coordenador do Laboratório de Herpetologia, e que, na verdade, é uma rede de pesquisa financiada tanto pelo PPBio, né, pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade, e também pelo INCT. E é uma rede de pesquisa que integra e conecta, né, vários pesquisadores, acho que mais de 140 pesquisadores em várias instituições aqui no Brasil. E, e em 2023 para 2024 teve um projeto financiado, né, do PPBio, né, dentro do programa. E mas ele existe faz anos, né? Mas em 2023 a gente conseguiu aprovar um projeto em que a gente tem projetos associados, né? E a gente tem um projeto associado específico para o manejo integrado do fogo, né? Que tem esse objetivo aqui, né? De gerar, sistematizar informações sobre os efeitos do fogo sobre a biodiversidade de forma geral, né? E, de alguma forma, tentar subsidiar aí o conhecimento para aprimorar o manejo integrado do fogo, né? Claro, conto com colaboração de diversas outras instituições, né, como a Universidade de Oxford, a Universidade Federal do Tocantins, a própria Universidade de Brasília, né? Esse projeto associado, em específico, é coordenado pela professora Isabel Belloni, né, Schmidt, e pela Unemat, também a gente tem muitas parcerias, né? Tem uma parceria de longo prazo lá desde 2015 que eu vou contar um pouquinho disso para vocês, né? Então, já iniciando um pouquinho dos resultados do que a gente vem trazendo, né? Então, dentro desses três aspectos, né, da pirogeografia, um dos problemas que a gente vem tentando solucionar é tentar mapear, conhecer mais sobre os regimes de fogo no Cerrado, né? Então, aqui é um estudo que eu fiz no meu doutorado, ainda está em processo de revisão, mas já está publicado no preprint, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar entrando em contato, comigo para poder ler, né, e ter acesso ao trabalho, mas a gente mapeou com base em alguns atributos, né, a gente utilizou dados do Map Biomas desde 85, né, até 2024, e a gente utilizou uma escala em paisagem, né, então a gente calculou métricas aí de paisagem para as cicatrizes do fogo ao longo desse período de tempo e identificou esses diferentes regimes de fogo, né, e também a gente viu
a gente também integrou a frequência, né, de queimadas dentro dessa classificação, né, desse estudo. Então, caso vocês tenham interesse também, eu fiz um atlas, né, que dá para vocês interagirem, dá para também baixar esses mapas, né, esses shapes, interagir com eles, né, e até as métricas aqui de fogo que geraram, né, para fazer essa classificação num appzinho aqui. Então, vocês podem estar entrando lá no meu site pessoal, que eu vou compartilhar no final da apresentação, mas podem também entrar em contato no meu e-mail, caso vocês não consigam acessar. E, de forma geral, a gente também viu uma alteração, né, desses regimes de fogo ao longo dessas décadas, né? Então a gente vê aqui que muitas dessas áreas, né, muitos desses pixels aqui, né, dessas células, tiveram alterações na classificação do regime de fogo, né? Então, regimes de fogo que são os 2 e 3 mais relacionados com uma vegetação mais nativa, né, menos alterada, né, menos antropizada, diminuiu ao longo do tempo, principalmente na última década, aqui, né, em 2015 a 2024, regimes de queima de fogo mais associados à influência antrópica, né, principalmente esse regime de fogo 1 e 5, aumentaram ao longo das décadas, né, em diferentes épocas, né. Resumidamente, é isso que esses mapas estão mostrando. Bom, além disso, dessa parte mais geográfica, mais macrogeográfica, né, mais espacial, geoespacial, a gente também vem estudando a biota, né, a fauna, em específico, os répteis e anfíbios, e mais especificamente, né, os lagartos, que geralmente são os animais mais abundantes nas comunidades, né? Então, aqui é um mapa que mostra alguns sítios de monitoramento que a gente tem. Então, desde 2010, como eu disse, né, a gente vem amos... Na verdade, desde 2010 eu venho participando, mas desde 2005 a gente vem fazendo amostragens lá no Projeto Fogo, aqui em Brasília, né, nas parcelas em diferentes regimes de fogo, né, aqui embaixo, né, vocês conseguem ver em vermelho, e, e também matas de galeria, né, tanto no IBGE quanto no Jardim Botânico, em verde. Aqui em verde é mais escuro no Jardim Botânico. Mas em 2015, que é aí amarelinho mais à esquerda embaixo, a gente instalou também um sítio de monitoramento lá em Nova Chavantina, no campus da Unemat, né, que na verdade faz parte do Parque Municipal, né, Parque Municipal do Bacaba, em que a gente também vem amostrando a biota, né, a comunidade de lagartos lá, mensalmente, né? Todos esses sítios de monitoramento a gente vem fazendo a amostragem ou em periodicidade mensal ou até semanal, no caso aqui das matas de galeria, né? E em Palmas, quando eu me mudei para lá, né, em 2018, a gente também instalou um sítio de monitoramento lá, e são armadilhas de interceptação e queda, né, que eu esqueci de falar, cada pontinho desse, né, que a gente utiliza para capturar os animais, né? E a gente amostra os animais nesses gradientes, no gradiente de vegetação lá, e até mais recentemente, em 2024, acho que 2 anos atrás, a gente instalou também algumas armadilhas de diferentes regimes de fogo lá no Parque Estadual do Lajeado, lá em Palmas, para tentar entender como que tá essas respostas das espécies, né, da comunidade ao longo desses gradientes. E na Serra Geral do Tocantins também, outra unidade de conservação lá no Tocantins, e a gente já mostrou lá por 2 anos durante o meu doutorado, né? Que são esses pontos aqui em vermelho na parte superior à direita. Então, nessas localidades, então, desde 2005, né, em Brasília, a gente tem dados de 21 a 26 anos, né, nas matas de galeria e no Projeto Fogo, que é no Cerrado, né? 11 anos lá no Parque Municipal do Bacaba, na Chavantina, no Mato Grosso,
8 anos lá em Palmas, Parque Estadual do Lajeado, e 2 anos lá na Serra Geral do Tocantins. E a gente implementa um protocolo padronizado, né, nessas localidades de amostragem. Então, a gente mede o tamanho dos animais, né, o comprimento posto-cloacal, que é a ponta do focinho até a cloaca dos indivíduos, a gente mede a massa corporal deles, e a gente também marca e recaptura eles, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem um dado, né, muito refinado para tentar entender, né, as respostas, principalmente em nível demográfico, né? Então, aqui são exemplos de alguns resultados dos estudos, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente publicou esse trabalho em 2019, 2020. No nível de comunidade, a gente consegue ver, né, que existem é, muita variação, né, na resposta entre as espécies, né? Então, tem espécies, por exemplo, que são mais abundantes na parcela controle, né, que queimou menos, né, ao longo dos anos. Tem espécies que são mais abundantes em regimes de fogo, né, de severidade mais intermediários. Enfim, tem uma diversidade de respostas, como vocês podem ver, então não tem como a gente dizer um regime de fogo ótimo aí para toda a comunidade, né? É, Além disso, a gente também faz monitoramento, né? Monitoramento não, a gente coleta dados de ecofisiologia dos animais. Então, como esses animais são ectotérmicos, né? Eles não, eles dependem da temperatura do ambiente para regular a sua própria temperatura corporal. Então, eles são muito influenciados pelas essas mudanças ambientais, seja alteração do influenciado pelo fogo, né? Quanto pelo clima. Então, a gente vem fazendo desde, nem vou lembrar, desde 2013, eu acho, experimentos fisiológicos em diversas localidades, para entender como que a temperatura influencia a fisiologia dos organismos. Então, a gente mede a temperatura preferencial deles em laboratório, a gente mede o desempenho locomotor deles em diferentes temperaturas, e a gente, então, consegue ter uma dimensão de como as mudanças ambientais, né, podem influenciar a fisiologia desses organismos, né? E, consequentemente, a gente consegue projetar isso para as populações, né? Então, isso foi um trabalho fruto do meu doutorado, que a gente publicou 2 anos atrás na Journal of Animal Ecology, em que a gente estudou, né, como que os regimes de fogo lá do Projeto Fogo influenciam as populações de lagartos, e especificamente parâmetros, né, componentes de resiliência demográfica, que são esses três componentes aqui. É, Basicamente, né, a gente consegue ver que, dependendo do regime de fogo, esses componentes de resiliência variam, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui à esquerda, a resistência, a gente estudou três espécies, as três espécies mais abundantes lá, né? Para cada linha aqui desses painéis, a resistência, que seria uma medida de quanto a população consegue resistir a uma diminuição da sua população frente a distúrbios, ela aumenta com a severidade do fogo, né? Com aumento de frequência e intensidade das queimadas, né? Enquanto que outro componente, a compensação, que é a capacidade da população de aumentar após um distúrbio, né? Em um determinado mês, ele diminui para várias espécies, né? E o tempo de recuperação, que é essa terceira coluna aqui, ela aumenta também. Então, as populações demoram mais tempo para chegar numa estabilidade populacional, né? E além desse aspecto biológico que a gente vem estudando, a gente também vem fazendo estudos sobre o aspecto social, né? Sobre a percepção ambiental das pessoas, né? No meu doutorado, a gente fez isso com a ajuda aqui da minha colega Raquel Acácio, lá da UFT também. A gente fez entrevista, então, com moradores rurais lá em volta do Parque do Lajeado e na APA, né? E também a gente mandou questionários para diversos órgãos ambientais, né? Então, os técnicos,
gestores da conservação também conseguiram participar desse estudo, né? E a gente estudou, né, como que as pessoas priorizam os objetivos do manejo do fogo, que a gente pode manejar o fogo para diversos objetivos, né? Mas para qual especificamente, né? A gente precisa priorizar isso, né? Ranquear. Isso a gente fez, então, esse exercício, né? E a gente identificou que não tem tanta diferença assim entre, por exemplo, os moradores rurais e os especialistas, né, ambientais. Tanto a gente entrevistou pessoas relacionadas a órgãos ambientais, quanto pesquisadores mesmo que estudam, né, ecologia do fogo. E não tem tanta diferença, tem umas leves diferenças, né? Claro que os especialistas ambientais tentam priorizar ali a conservação da biodiversidade, o uso tradicional da biodiversidade, né? Em comparação com outros objetivos, né? Mudanças climáticas também. Mas se a gente for ver no panorama geral, não tem tantas diferenças assim, né? E os moradores rurais também tendem a priorizar mais os custos econômicos, né? E também tem uma diferença enquanto as pessoas, né, esses grupos, né, valorizam, né, consideram importante o uso do fogo. Então, os especialistas ambientais consideram muito mais importante o uso do fogo. Então, é importante ter essa educação, né, ambiental, essa tomada de consciência, né, com esses grupos, né? E, além disso, os pesquisadores fizeram várias recomendações aqui para o manejo integrado do fogo. Dessas sugestões foram, inclusive, implementadas pelo Nacional de Manejo do Fogo, né? Depois vocês podem dar uma olhada no trabalho, mas já finalizando aqui, né? A gente tem vários outros trabalhos em andamento. Dentro da rede Biota Cerrada, a gente está terminando, na verdade, uma revisão sistemática para síntese do conhecimento sobre os efeitos do fogo sobre o biota cerrado, então fiquem aí atentos, deve sair algo nesse semestre. Depois a gente está pensando em fazer uma meta-análise mais estrita, né, com esses resultados. É, Também, né, a gente continua fazendo estudos sobre o efeito do fogo, tanto sobre a demografia, né, a comunidade, a fisiologia das espécies de lagartos, lá em Palmas, aqui em Brasília, né, lá na Serra Geral do Tocantins, né, a gente coletou vários dados interessantes lá também. Estão aí para sair. A gente também, dentro do âmbito da Rede Biota Cerrada, fizemos um inventário, né, um estudo lá na Chapada dos Guimarães, na Serra das Araras, no Mato Grosso, e para diversos táxons, para plantas, para répteis e anfíbios, para mamíferos e até para interação, formigas também, interação de sementes, né, de remoção de sementes. É, então isso deve sair também esse semestre, a gente está planejando. É, e a gente também continua, né? Um, um dos meus produtos do doutorado estão para sair aí, que é tentar entender esses efeitos cinéticos das mudanças climáticas, dos regimes de fogo sobre os lagartos. E também eu estou com uma aluna de mestrado, né, que continua esses estudos sobre percepção ambiental também. Então, ela está querendo entender como que os técnicos, os brigadistas sobre manejo do uso do fogo entendem, né, sobre esse âmbito lá no Tocantins, principalmente. O colega também, André Costa Pereira, lá de Palmas, né, do UFT, também está trabalhando com algo nessa linha, né? E, além disso, a gente vem fazendo trabalhos de extensão, né, de engajamento público com a ciência, né? A gente tem um projeto associado na Rede Belo Cerrado, inclusive só para esse fim, né? Então, a gente já fez alguns trabalhos, isso aqui foi lá em Rio da Conceição do Tocantins, né, perto da Serra Geral do Tocantins, que a gente levou alguns espécimes lá para as escolas, fez uma interação com eles lá, explicou também sobre o manejo do fogo. A gente também trouxe um pouco os resultados preliminares para os brigadistas, compartilhou o conhecimento um pouco com eles, né?
E, e assim, né, isso que eu apresentei não seria possível sem a interação, sem a parceria com diversos institutos, que eu já citei vários deles aqui, né? E, claro, as agências de financiamento, a colaboração dos órgãos ambientais, todas essas pessoas, né, estagiários, colegas aí, o professor Tiago Portelinha, a minha orientadora também, Adriana Malvazzi, durante meu doutorado, né? Sem essa integração, esses trabalhos, né, nunca seriam possíveis, né? Então, agradeço aí pela atenção, fico à disposição aí para perguntas, comentários e caso vocês queiram entrar em contato também, tem essas formas aí de entrar em contato comigo. Muito obrigado. Muito obrigada, Heitor. Nossa, ótimo, ótima apresentação, super legal conhecer também sobre a Rede Biota Cerrado. Obrigada demais. Para todos que estão participando do webinar, por favor, sinta-se à vontade de fazer as perguntas pelo chat. Aí no final vamos ter um momento para responder essas perguntas. Caso alguém queira fazer algum comentário também, fique à vontade. E é isso. Obrigada, Heitor. Eu vou passar agora para Clarice. Só compartilhar minha tela novamente. Foi, né? Agora sim. Muito obrigada. Agora vamos para a nossa segunda convidada de hoje, que é a doutora Clarice Brauna Mendes, do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, o IIS. A Clarice é bióloga pela UFRJ, mestre e doutora em Ecologia e Evolução também, desculpa, pela UERJ. Ela é analista de ciência de dados lá no IIS. E, assim, tive que fazer um recorte da vasta biografia dela, que já atua em diversas áreas, né, em diversos institutos, como o Instituto Vale do Rio Doce, a SEMA do Rio de Janeiro e a PUC do Rio, e sua pesquisa é focada nos efeitos da perda e fragmentação de hábitats sobre a biodiversidade e o clima, com o uso de bases de dados e imagens de satélites. E hoje ela vai trazer uma outra pesquisa, né, Clarice, que eu tive a honra de participar de alguns das oficinas que eles promoveram, que você e a equipe do IES promoveu. Então, estou super animada de ver a sua apresentação novamente. Por favor, Clarice, passa Obrigada. a palavra. Vou tentar compartilhar aqui. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver. Foi? Agora sim, Agora sim, né? Tá no slide certinho. tá Beleza. certinho. Queria agradecer primeiramente o convite para a participação. Como você mesma falou, a gente já se encontrou algumas vezes nesse processo participativo desse projeto. Então, é um projeto que, de fato, ele conta com uma colaboração muito ativa. Então, esse projeto ele lida com fogo e restauração e a gente tenta fazer isso por meio de modelagem matemática, né, para tentar estimar o risco de incêndio nessas áreas de restauração que são propostas para o Brasil inteiro. É um projeto que recebeu apoio institucional do Instituto Clima e Sociedade, então eles participaram de diversas formas e também nessa questão de colaboração, da gente trocar ideias de como que estava o andamento do projeto, então tem esse aspecto. E eu vou apresentar para vocês hoje, então, as bases de dados e os métodos que a gente utilizou, como também os resultados e as aplicações práticas que a gente pretende dar a esses resultados, né? Então, os objetivos desse projeto é de estimar o risco de incêndio em áreas prioritárias para restauração, em todos os biomas do Brasil, considerando as suas particularidades. Essas áreas elas são estabelecidas pelo Planaveg, né, preconizadas então pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que está ali atrelada, também chamada como o novo Código Florestal, e também estipulada por regiões estratégicas para o setor de florestas plantadas e do mercado de carbono. Então, é um projeto interdisciplinar nesse sentido. E uma das coisas que chama atenção em relação a esse projeto é que, assim, geralmente o risco de incêndio, os índices clássicos, eles são associados, por exemplo, ao FWI, que é o Fire Weather Index, você tem também a fórmula de Monte Alegre,
que são índices que muitas vezes estão associados a uma escala temporal muito curta, né, de dias ou semanas. E um projeto de restauração, quando a gente está falando sobre uma iniciativa, geralmente ela leva 20 anos para se concretizar, para você conseguir medir o sucesso dessa iniciativa. Então, talvez esse tipo de índice ele não seja tão adequado para a escala temporal que a gente está querendo focar no projeto. Então, a gente teve que desenvolver um modelo que abarcasse essa complexidade temporal especificamente, e a gente precisava de uma base de dados que fosse consistente para isso. E esse projeto, ele foi desenvolvido não só com apoio institucional do ICS que a gente foi trocando, mas a gente também fez várias oficinas participativas ao longo de um ano da duração desse projeto, em que a gente conversava com especialistas de diferentes biomas, né? Especialistas do fogo, do comportamento do fogo. Então, muita gente que participou daqui da rede de pesquisadores eu já conheço, que participaram da nossa oficina. São pessoas que trouxeram muito conhecimento nesse sentido, que a gente conseguiu complementar e melhorar o nosso modelo. Então, foi de fato uma construção colaborativa. A gente fez também algumas reuniões bilaterais, o pessoal do IPAM participou, inclusive, participou da nossa última oficina, com diferentes atores, não apenas academia, né, pesquisadores. A gente teve também pessoal das seguradoras, bancos, então foi bem complexo. E aí, para a gente começar esse projeto, a gente tinha que entender a frequência do fogo ao longo do tempo, né? De uma escala temporal muito grande. Então, a gente está lidando aí, tentando entender esse padrão do fogo nos últimos 20 anos, né? Então, a gente precisava de uma base que descrevesse isso. Como o Heitor falou, ele utilizou o Map Biomas, né? Então, o Map Biomas, ele tem aí uma janela muito grande de tempo, de 85 até o ano atual. Então, a frequência do fogo, né, de queimadas está descrita lá, mas a gente precisava de um dado um pouco mais fino, no sentido de que a gente precisava controlar a sazonalidade dentro de cada bioma do fogo, e a gente precisava, para isso, um dado mensal. E para isso, a gente utilizou, então, as áreas queimadas, o produto AQ1 da base BD queimadas do INPE, que descreve essa sazonalidade mensal. Então, a gente tem aqui um mapa ilustrativo, a gente tem para o ano de 2020 aqui no Pantanal, três mapinhas, então, agosto, setembro e outubro, que representam então a alta temporada do fogo nesse bioma. E em cada mapa, a área cinza representa áreas que não foram queimadas, cada pixel tem 1 quilômetro quadrado de resolução, e em vermelho as áreas queimadas. Então, para cada ano e para cada bioma, eu tenho essa informação por mês, certo? Para essa alta temporada do fogo. E aí, o que a gente fez foi estipular qual que era a frequência dessa queimada por ano. Era um primeiro passo, né? Então, a gente faz essa soma anual para ver se tem áreas que estão sendo, se tem áreas que estão sobrepondo essa recorrência desse incêndio, né? Dessas áreas queimadas, indicando que tem uma frequência de incêndios nessas localidades. E, além disso, dessa escala para ano, a gente então resolveu juntar todos os anos dessa escala temporal de 2002 a 2025, que é a que está presente no INPE. E para a gente fazer isso, a gente não apenas somou todos os mapas de cada ano que tinham essa sazonalidade, a gente também atribuiu pesos maiores aos incêndios que ocorreram mais recentemente. Por quê? Porque aí a gente consegue descrever um pouco melhor essa dinâmica que está sendo tão preponderante nos últimos anos do El Niño e Laninha, que está deixando, né, muitos biomas muito suscetíveis a grandes eventos de queimada. O Pantanal, por exemplo, é um deles, né? Então a gente tem aqui, a gente consegue formar um índice de recorrência histórica final para a nossa série histórica de 2005 de 2002 a 2025, onde, por exemplo, vocês podem observar aqui uma área ao sul do Pantanal que está com bastante frequência de área queimada, né? E principalmente nos últimos anos. Então, essa é a nossa variável alvo do nosso modelo, e esse é o padrão do fogo. E agora a gente quer entender o porquê esse padrão está ocorrendo em cada bioma, com as suas particularidades. Por isso, a gente utilizou diversas variáveis preditoras que pudessem explicar esse padrão do fogo. Então, a gente dividiu essas variáveis em quatro grandes grupos, que é do uso e pressão antrópica, topografia, vegetação e clima. Houve uma participação muito ativa dos colaboradores nas oficinas, na construção dessas variáveis, né? Inclusive da variável alvo também. Então, a gente utilizou muita coisa que já está na literatura mesmo, uso do solo, né? Declividade, que está associada ali
aos ventos, por exemplo, índices de vegetação também, e, por exemplo, variáveis bioclimáticas também. E o importante é que essas variáveis elas têm tanto a escala temporal, o mais próxima possível da nossa variável alvo, quanto a mesma escala espacial. Então, principalmente para as variáveis bioclimáticas, a gente tinha também de 1 quilômetro quadrado essa compatibilidade com a nossa variável alvo. Então, a ideia é colocar isso tudo num modelo, como se fosse você botasse um monte de ingrediente ali no liquidificador, e conseguir um resultado interessante. Então, a gente associou essa variável alvo às nossas variáveis preditoras, utilizando o algoritmo de Random Forest. Não vou entrar em detalhes aqui específicos sobre o funcionamento desse modelo, mas a ideia, então, é a gente entender o padrão do fogo, o que está explicando esse padrão do fogo, e ter um mapa final ali para o Brasil inteiro. E lembrando novamente que para cada bioma você tem uma particularidade. Então você tem conjuntos de variáveis preditoras diferentes para cada bioma. Isso também foi bem destacado nas nossas oficinas e nas nossas reuniões bilaterais. Então, em relação aos resultados, a performance por bioma, a gente tem esse primeiro resultado aqui, que está para o Brasil inteiro, mas a gente fez essa análise separadamente, juntando para formar esse mapa final. Então, a gente tem aqui à nossa esquerda o mapa da recorrência de áreas queimadas da nossa série histórica, de 2000 a 2025. Então, essa, de fato, é a nossa variável alvo. E à direita é um mapa que foi gerado a partir da combinação da variável alvo com as variáveis preditoras por meio do Random Forest. E quanto mais próximo esses mapas estiverem visualmente, como é o caso aqui, que a gente pode ver, significa que o nosso modelo teve uma boa performance. Então, já é um modelo que visualmente a gente vê que tem uma boa performance nesse sentido. E as áreas cinza, em geral, elas são áreas ou que nunca pegaram fogo nos biomas, ou então que esse fogo, que a área queimada foi muito pouco frequente, ou então estava muito no início da série histórica. Então levou um peso muito pequeno na nossa análise, né? Então esse foi o primeiro padrão que a gente conseguiu identificar. Esse é o padrão da série histórica, né? O risco de fogo histórico, digamos assim. E aí, quando a gente vai entender o porquê desses padrões para cada bioma, a gente vê que realmente as variáveis preditoras com melhor desempenho elas variam, né, de um caso para outro, mas a gente consegue ver alguns elementos em comum. Principalmente aqui é o CWD, que é o Climate Water Deficit, que representa então o déficit hídrico, né? Então, a gente já chega a uma primeira conclusão de que se a gente está lidando com risco de incêndio em uma série histórica muito longa e em escala nacional, essa variável tem uma importância muito grande. E não apenas isso, essa variável ela teve importância também no cálculo até do Fire Weather Index para análises mais curtas. Então, realmente, eu acho que é um elemento que tem que ser levado em conta se você está trabalhando com risco de incêndio. Alguns biomas tiveram mais associados a variáveis é, climáticas, como, por exemplo, o cerrado, enquanto outros já tiveram ali variáveis associadas ao uso antrópico do solo, né? Como, por exemplo, a região sul da Amazônia, que é a que a gente pega da linha do Equador para baixo. Isso também foi uma sugestão que foi levantada para a nossa oficina. E aí, a gente tem então um risco de incêndio histórico, mas a gente também quer analisar o futuro. Como que esse risco pode ser alterado ao longo do tempo? Então, para isso, a gente utilizou os dados que a gente pegou, né, inicialmente para o risco histórico e substituiu, então, as variáveis bioclimáticas da Chelsea. A gente substituiu aquelas que estavam associadas ao risco histórico para uma janela de tempo de 2040 a 2070. A gente aplicou, então, para dois cenários, um de alta emissão e de muita alta emissão, e utilizando esse padrão de circulação global, está assinalado aqui. Então, a gente consegue observar, por exemplo, que já várias regiões centrais do Cerrado, elas já apresentaram maior risco de incêndio, né? E vocês conseguem também ver isso aqui no Arco do Desmatamento, aqui em Roraima também, algumas localidades no sul da Mata Atlântica. Então, isso tudo pode ser, como a gente está lidando com um projeto que está voltado principalmente para tomador de decisão, esse é um aspecto muito importante, porque para você fazer o projeto de restauração pode levar 20 anos, então você está
vendo o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então, onde que eu vou aplicar esse dinheiro, certo? Mas o que está no presente também importa. Por isso a gente fez esse mapa de tendência do risco. Então, as áreas onde estão em vermelho, assinaladas aqui, são as áreas onde o risco futuro é maior do que o risco histórico que a gente identificou, né, de 2002 a 2025. Enquanto as áreas azuis são justamente o contrário, né? Esse risco histórico ou risco presente, ele estaria mais exacerbado. Então, esse tipo de mapa, ele consegue já dar ao tomador de decisão ou ao investidor uma ideia de onde ele pode investir se ele tiver a capacidade de absorver esse risco associado a um projeto de restauração, se ele está atrelado ali com alguma área que vai ter um risco de incêndio alto ou não. Um tomador de decisão, por exemplo, que tenha dinheiro, que esteja associado, por exemplo, a um financiamento do BNDES, ele pode correr mais risco. Então, ele pode fazer alguma coisa aqui nessa região mais em vermelho, que ele vai conseguir absorver algum prejuízo que tiver ali associado. E aí, uma das aplicações práticas também seria a combinação do produto das áreas prioritárias para a restauração de vegetação nativa do Brasil. Então, a gente tem esses shapes para os diferentes biomas do Brasil, que são as áreas potenciais que o IES conseguiu desenvolver em colaboração com o ICS também e com o MMA também, nessa dinâmica de oficina. Então, essas áreas para restauração, elas compreendem 4 grandes classes de uso de solo do MAP Biomas, que é a agricultura, mosaico de uso, pastagem e silvicultura, e é uma possibilidade, então, das pessoas conseguirem combinar esses dois produtos para conseguir tomar a decisão. E aí, para o usuário conseguir acessar, e como também foi algo que estava na cláusula do contrato, junto com o ICS, a gente desenvolveu, então, bases de dados de acesso aberto, né? Então, a gente conseguiu estruturar todas as camadas que a gente conseguiu utilizar durante esse projeto, as variáveis-alvo, preditoras já processadas, e os nossos resultados, além dos shapes das áreas prioritárias, todos eles estão disponíveis aqui na base da Zenodo, né? Está de acesso aberto, todo mundo pode baixar. É 1,5 GB, mas aí é o risco de vocês. E temos aqui também um webmapa interativo, que é um webmapa que ele não permite fazer o download, mas permite você fazer o zoom nas áreas, conseguir comparar, colocar os shapes. Então, é como se fosse um produto um pouquinho mais mastigado. Aqui é realmente, se você quiser fazer uma análise ali, utilizar um QGIS, alguma coisa assim. Então, é uma construção que a gente foi fazendo, esse projeto ao longo de um ano. Teve muita colaboração nesse sentido. Isso que a gente está fazendo aqui agora também foi advindo dessas oficinas e das reuniões bilaterais. Então, eu acho que é um caso muito prático de como a gente pode conseguir unir ciência com tomada de decisão ou com aplicações de fato práticas para restauração ou para conservação do meio ambiente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem me escrever. Pedir também para enviar o link das bases. Qualquer coisa, boto no chat depois. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Clarice. Eu estou até mandando aqui os links que você me passou no chat. Depois eu mando lá no grupo também, do WhatsApp e eu encaminho pelo e-mail. Muito obrigada. Nossa, esse é um projeto super legal e realmente foi muito colaborativo, né? Com muitas pessoas envolvidas. Como você falou, muitas pessoas da rede estiveram lá, nessas oficinas. E é realmente um grande exemplo, assim, de como muitas cabeças trabalhando em conjunto conseguem gerar bons resultados. Muito obrigada. E agora, então, passar, eh, vou passar para minha apresentaçãozinha para apresentar o nosso próximo convidado, que é o Dr. Geraldo Damasceno Júnior. Bom, o Dr. Geraldo, ele é graduado em Biologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. Ele possui mestrado e doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é docente do Instituto de Biociências da UFMS e coordenador do PEL de
FAO, desculpa, Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas. Ele pesquisa, então, o efeito do fogo na vegetação do Pantanal, é uma grande referência sobre os estudos no fogo, né, no bioma, e realmente é uma alegria ter aqui o senhor conosco. Vou passar aqui minha apresentação e passar a palavra para você, Geraldo. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Bom, em primeiro lugar quero agradecer o convite, né? Tá aí aqui discutindo, aprendendo com vocês um pouquinho também, a gente está sempre aprendendo nessas coisas de fogo, né? Eu vou é, passar aqui minha apresentação. Eu não sou muito bom com esse, só um pouquinho aqui. Vamos ver Sem se pressa. consigo Eu, aqui. eu tenho dificuldade nesse Zoom também. Só um pouquinho. Acho que agora vai dar certo. Pera aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui, share. Apareceu aí ou apareceu outra coisa? Ah, Apareceu. Não, não apareceu a apresentação, né? Pera aí. não apareceu sua apresentação, apareceu sua tela. Só um pouquinho. Vou voltar aqui. Sem Só pressa. um instante. Gente, agora como eu faço pra voltar aqui? Pera aí. O pior é que agora eu não acho a tela que vocês estão. Só um pouquinho. Aí eu paro de. Acho que era bom parar o compartilhamento e tentar de novo, professor. Eu tô tentando parar o compartilhamento, que isso eu também Deixa não eu sei ver. fazer aqui. Pera aí, só um pouquinho. Tá bom. Eu clico aqui no share, ele não dá aqui o parar. Não sei como é que faz pra parar isso aqui. Pera aí. Deixa eu substituir com minha tela, aí Ah, eu ótimo. cancelo. Tá bom. Vamos ver. Pronto, agora foi minha tela. Vamos. Tentativa número 2 agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Aí eu diminuo esse. E. Meu Deus. Deu certo agora? Agora sim. Tá Ufa. perfeito. Gente, desculpa, viu? Mas eu não tô muito familiarizado com esse Zoom aqui. Eu sempre uso o Google Meet. E, mas a ideia da apresentação aqui é a gente conversar um pouco sobre desafios e perspectivas para fazer manejo integrado do fogo em áreas úmidas, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Então a gente tem um projeto de pesquisa que é um projeto de longa duração, que é um PELD. Eu sou coordenador. E a gente vem trabalhando ao longo dos anos aí, tentando entender como é que funciona o fogo nessas áreas úmidas, né? E como é que a gente pode trabalhar para fazer manejo integrado do fogo nessas áreas. Então a gente atua em duas frentes, né? A frente da pesquisa mesmo, né? Tentando entender os padrões das coisas, como acontece, e tentando também ajudar, no caso aqui o Estado, no Mato Grosso do Sul, onde a gente trabalha, a como melhorar essa questão do manejo integrado do fogo, né? Então a gente tem trabalhado fazendo também planos de manejo integrado do fogo para unidade de conservação aqui dentro do estado, né? Para tentar melhorar isso aí e ajudar também na questão do manejo de fogo nas áreas privadas. Deixa eu só passar aqui o slide. Vamos ver se eu consigo. Ai. Bom, aqui só mostrando a questão do fogo em áreas úmidas em nível assim, mundial, né? Que a gente tem muitas áreas úmidas no mundo, né? E muitas delas estão bastante sujeitas a eventos de fogo. Aqui alguns exemplos de áreas úmidas de maneira geral, né? Que a gente tem em vários lugares do globo que são sujeitas ao fogo, né? Parece a princípio assim uma contradição, você tem uma área úmida, uma área que inunda, né? E aí essa área ser sujeita ao fogo. Então, assim, ele cria uma condição bastante especial, porque a inundação em si já é uma situação, né, que a gente pode chamar ou não de distúrbio, aí vai do gosto de cada um dentro da ecologia,
né? Mas a inundação é uma situação que põe a biota à prova. E o fogo é outra. Quando você tem a interação das duas situações, então você tem um desafio bastante grande para a biota, né? Aqui na América do Sul, a gente tem várias grandes áreas úmidas que a gente colocou nesse mapa aqui no capítulo do livro que a gente escreveu aqui da professora Alessandra e a Vânia Pivello, mostrando as principais áreas úmidas da América do Sul e também a dependência que elas têm do fogo, né? Então, assim, a gente tem essas áreas mais localizadas aqui na região próxima do Equador, Amazônia, aqui, né? São áreas úmidas que você tem uma sazonalidade baixa, então você tem menos incidência de fogo e também menos dependência do fogo para essas áreas úmidas. Já as áreas úmidas que estão localizadas mais distantes da linha do Equador, em áreas com clima mais sazonal, então você tem uma tendência de serem mais dependentes do fogo. São sistemas que realmente você tem a ocorrência da inundação e a ocorrência do fogo, né? Aqui um exemplo, né, de uma área úmida na Amazônia, uma várzea, né, essa aqui é uma várzea da região de Cachoanã, né? E aí tem uma foto que me mandaram de uma área de várzea, né, de Igapó, várzea Igapó na Amazônia, né, que pegou fogo. É Igapó. É uma foto do Johan Skonger. A situação que fica uma área úmida da região amazônica depois que queima, né? Então tem trabalhos aí mostrando que depois de 30 anos, né, você ainda não tem a vegetação recuperada ao que você tinha antes, né? Então são áreas realmente sensíveis à ocorrência do fogo, né? Quando você fala de áreas úmidas mais sazonais, como é o caso do Pantanal, que é onde a gente trabalha, a situação é um pouco diferente. Você tem uma sazonalidade forte e o Pantanal realmente ele é um sistema que depende do fogo, porque é uma área que tem vegetação de savana e todo mundo sabe dessa relação da savana com o fogo, né? Quanto mais você tem o fogo, mais há uma tendência de haver uma vegetação mais aberta, com mais gramíneas, né? E o Pantanal tem essas características. Então, o clima do Pantanal é bastante sazonal, mostrando aí a questão. Você tem aqui um climatograma da região de Corumbá, mostrando a estação seca aqui, né, a estação chuvosa, e você tem um decréscimo de chuva do leste para o oeste do Pantanal. Sendo que no oeste do Pantanal tem anos que você tem precipitação de até 700 milímetros por ano, né? Enquanto que na região mais leste você tem em torno de 1.200, 1.400 milímetros por ano de chuva. Então, assim, apesar de ser uma área úmida, o Pantanal ele é uma região que chove pouco, né? Isso também é um fator importante para o fogo. E por que inunda? Inunda porque a chuva que cai nas cabeceiras, né, ela demora para chegar aqui, como a planície é muito plana. Então você tem essa demora da água no sistema. Pra vocês terem uma ideia, no sentido norte-sul, o Pantanal tem declive de cerca de 2 centímetros por quilômetro, ou seja, quase nada, né? Então a água para muito no sistema, demora de percorrer, então mesmo não chovendo muito, você tem inundação. Aí você tem o regime, quando a gente fala de regime de fogo, né, quando você trabalha em área úmida, você tem que estudar as duas coisas, o regime de inundação e o regime de fogo, né, para você entender o sistema, como é que ele funciona. Então aqui mostrando o regime de inundação do rio Cuiabá, mostrando aqui as áreas, você tem os picos de chuva e o pico de inundação logo depois, né, e aí você tem a seca. Quando você resume isso num único gráfico, você tem a precipitação, tem a inundação, logo depois disso, quando as águas excedem, você tem então a estação de fogo, que ocorre geralmente entre os períodos de inundação e de chuva, né, na sazonalidade. Aqui mostrando um exemplo, né, de uma área que a gente tem, que a gente estudou, que foi um trabalho de mestrado de um aluno nosso, né, o Daniel Pineda, que trabalhou com as formações de Paratudal. Paratudal é essa formação monodominante, né, de Paratudo, que é a Tabebuia áurea. Essa é uma planta que ela tem uma característica interessante, porque ela resiste bem à inundação e ao fogo só quando está adulta, né? O recrutamento dessas plantas depende de ciclos plurianuais secos dentro do Pantanal, porque as plântulas não resistem à inundação e também não resistem bem ao fogo.
Mas uma vez estabelecidas e recrutadas, elas resistem a ambos. E você tem uma situação em que quando há muita recorrência de inundação e de fogo nos ambientes, a tendência é que o filtro, né, das duas situações deixa a vegetação do jeito que vocês estão vendo aí, uma formação monodominante só de pé amarelo, que é um negócio bonito também. Convido vocês para virem aqui assistir isso. Vamos ter o Congresso de Botânica esse ano aqui em Campo Grande. Quem sabe com um pouco de sorte vocês ainda conseguem ver os paratudais floridos, que é um negócio muito bonito. Então aqui depois disso você tem, ó, tem inundação, né? Como eu disse, a planta ela resiste bem à inundação só depois de grande. Todo ano, quando você tem ciclos normais de inundação, essas plantas elas acabam não recrutando, né? Passam anos sem recrutamento. E só nos ciclos de grande seca você tem o recrutamento. E aí você tem também a ocorrência de fogo. Quer dizer, quanto mais é, a- alta for o nível de inundação, com mais tempo de resistência da água no campo, e quanto maior for a recorrência de fogo, mais pura é a formação de monodominante de Itabibuia aurea, né? Então, pra vocês terem ideia onde é que isso ocorre, é naquela parte bonita lá do gráfico que a Clarice mostrou, que tem mais recorrência de fogo no Pantanal, né? Então você tem essas características, né? Então o sistema que esse tipo de paisagem depende da ocorrência do fogo e da inundação, combinados, né? Se faltar um dos dois, muda, né? É aqui mostrando também uma outra característica, é o sistema de inundação do Rio Paraguai é um pouco diferente dos outros rios que eu mostrei, no caso do Rio Cuiabá, do Rio Miranda também. O Rio Paraguai, as chuvas que caem na parte norte, né, as águas demoram mais ou menos 3 meses para chegar na parte central do Pantanal. Então, quando as águas chegam, o que acontece? Você tem aqui o pico de chuva local, acabou. Então você tem um contraste que é assim, quando não está chovendo, está inundado, né? Então, isso acaba funcionando como um bloqueio para o fogo, né? Porque ou está chovendo ou está inundado. Então, os ambientes que são em ciclos plurianuais muito cheios, você tem um bloqueio para a ocorrência de fogo nessas regiões, por conta dessas características, né? E aqui é o nível do Rio Paraguai, onde na régua de Ladário, que fica na região de Corumbá, ali próximo de Corumbá, esse é o nível que o rio transborda nos campos. A partir de 4 metros de altura você tem o transbordamento dos rios. Essa curva aqui é uma curva média, né? Você tem anos que vai mais que isso, tem anos que vem menos. Como essa curva aqui que eu coloquei hipotética, né? Quando o rio não atinge os 4 metros de altura, então aí você tem uma situação em que os sistemas de savanas, os campos inundáveis, ficam sujeitos à ação do fogo, por conta de que você não tem inundação dos campos. Então, aqui mostrando também uma outra situação, né, que o Rio Paraguai, além de ele ter essa característica, ele pode represar rios que estão muito próximos, que estão desaguando nele. Como o pico da inundação do Rio Paraguai é desincronizado com a chuva, eventualmente ele causa o represamento de outros rios, e aí dá um complicador, porque ele dá um repiquete. Normalmente o pulso de inundação ele é único, um anual, uma onda, né? No caso de alguns rios, quando estão próximos do Rio Paraguai, eles podem ter 2 picos de inundação, um sendo próprio e um provocado pelo Rio Paraguai. Tudo isso influencia no regime de fogo, né? Então, ó, esse aqui é uma característica, né, da paisagem do Rio Paraguai quando está cheio. Porque eu estou aqui enfatizando bastante o Rio Paraguai, que é uma das regiões que mais pega fogo na região ali, né? Então você tem o Rio Paraguai no meio da estação seca, com vegetação descida aqui no morro, mostrando que as plantas estão sofrendo por falta de água aqui, e aqui você tem a planície completamente inundada, no ano normal de inundação, né? Esse aqui são os ciclos plurianuais do Rio Paraguai, desde 1900 até 2000. A gente tem o dado completo, né, que acho que está só até 2025, se eu não me engano. Mostrando que nós temos anos que o rio ultrapassa 4 metros, tem anos que o rio não ultrapassa, né? Então aqui você tem, por exemplo, na década de 60, deixa eu ver se... na década de 60 nós tivemos 14 anos de seca no Pantanal, né? E agora a gente já está com 7 anos de seca, né? Começando em 2019. Então essas características elas acabam propiciando o fogo.
Os dados que a gente tem aqui dessa região, a gente não tem muito dado desse período aqui de 14 anos de seca, mas a gente procurou trabalhar com as ONGs aqui em colaboração, e aí ficou demonstrado que, assim, pelo que a gente tem de dado de jornal, que mesmo as pessoas que eram adultas nessa época, a gente já não acha mais muita gente viva, né? Não teve tanto evento de fogo como a gente está tendo agora. Tá? Assim, virtualmente é um período maior do que o que a gente está tendo agora de seca, né? De 1960 até 1974 foi a seca. Então, quando acontece uma seca, o Rio Paraguai não enche direito, você tem essa característica aqui. Você tem a área úmida, né, com baías, com água, bastante água no sistema e o fogo comendo aqui do ladinho. Né? É bastante interessante. Então, desafios para você fazer manejo de fogo nesse tipo de ambiente, né? Então, assim, uma das coisas que eu estava vendo os mapas que a Clarice mostrou, né? A questão do fogo ser muito recorrente ao longo do Rio Paraguai aqui, né? Então, aqui, ó, a gente tem, né, essa característica dessa região aqui ser muito, né? O que ela tem de... eu vi os dados que ela mostrou, né, da modelagem que eles fizeram, mas uma das coisas que a gente teria que acrescentar mais aqui, por que essa região aqui pega mais fogo? Porque também é uma região que mais inunda. Lembra aquilo que eu mostrei de a gente ter áreas que tem um bloqueio para o fogo por conta de que inunda sempre durante o período seco. Mas quando você tem um regime de seca como está acontecendo agora, o Rio Paraguai pode passar anos repetidos sem inundar o campo. Né? E aí quando você tem uma situação de uma área de planície que tem bastante gramíneas, né? Campos mesmo, savanas, como aquela de Paratudal que eu mostrei para vocês, quando isso não inunda, a produção de biomassa nessas áreas que são normalmente mais inundáveis, ela é alta. Então, se ela produziu bastante no ano e no outro não inundou, a quantidade de biomassa que fica ali acumulada é muito grande. Isso, quando pega fogo, vocês têm ideia do tamanho das gramíneas? Por exemplo, tem gramínea que a gente trabalha ali na região que a gente conhece, que pode crescer até 10, 15 centímetros por dia quando a água está subindo. Então tem gramínea de 5, 6 metros de altura, né? E que quando o rio abaixa, que ele vira uma cega, né? Pegando fogo, a gente tinha labareda de 5, 6 metros de altura, né? Então são áreas propensas a mega incêndios, né? Essa região toda aí. Então você tem maior produção de biomassa e essa condição de seca sem inundação do Rio Paraguai, ela vai proporcionar a ocorrência de grandes incêndios. Né? E aí forma o que a gente chama de corredores de fogo. Então as áreas mais inundáveis são as mais propensas à ocorrência de grandes incêndios. Isso é um grande desafio. Por quê? Porque essas áreas são de difícil acesso, elas são de difícil manejo, é difícil você chegar para combater, é difícil você chegar para fazer qualquer ação lá dentro delas, né? Por conta do acesso. Então é um desafio para fazer manejo integrado do fogo nessas áreas. Né? Outra característica desse tipo de área é a ocorrência dessas formações que vocês estão vendo aí. Essas são formações que existe uma planta, a gente chama de Cyperus blefaroleptus. Esse negócio aqui, essa ciperácea, ela tem uma característica que ela é uma planta epífita, né? Ela cresce em cima de outras plantas aquáticas. Então, ela cresce e forma isso que a gente chama de estossolo. Tá? Então, às vezes, camadas de 1 metro, 1,5 metro de estossolo. Né? Esse estossolo, ele dependendo da situação, ele pode ser inflamável. Né? Aqui a gente, pra vocês terem ideia, a gente está fazendo o levantamento das áreas de campo na área de estossolo. Né? Os alunos subiram aqui num baceiro, a gente chama isso de baceiro aqui. Né? Baceiro, batume. Para fazer levantamento, você pisa, isso aqui balança. Tá? Isso aqui é estossolo mesmo. Né? Então você pode caminhar sobre as águas sem ser Jesus Cristo aqui no Pantanal. Por isso que eu fazendo propaganda, vocês podem vir para cá. Né? Aqui, ó, mostrando, eu não sei se vai sair o filme, o pessoal das brigadas. Tem dia que sai, tem dia que não sai. Pera aí, vamos ver se eu consigo fazer isso aí aqui.
Ah, não quer tocar. Mas enfim, vou contar para vocês o que está acontecendo aqui. Aqui é uma brigada do pessoal do Preve Fogo apagando o fogo na área de estossolo. Então que você tem uma linha de fogo em cima da água, tá? O fogo se propagando em cima da área úmida, queimando o estossolo. Tá? E eles estão aqui pisando e afundando essas manchas de estossolo para poder apagar o fogo. Então, assim, não é porque está inundado que não vai pegar fogo. Se tem estossolo por cima da água, você pode ter a ocorrência de fogo. Até dentro daquela condição das regras dos 30 que você já conhece, né? Se está 30 dias sem chover, umidade abaixo de 30, né? Temperatura acima de 30 graus, que é facinho de acontecer no Pantanal, fogo sobre a água, né? Eu até gosto de usar aquela música do The Purple, né? Para descrever essa situação, Smoke on the Water, né? É uma música que descreve bem essa coisa aí. Aqui, ó, mostrando como é que isso é, né? Essas massas de estossolo podem se movimentar. Às vezes as pessoas põem fogo nessas massas de estossolo e ele acaba se tornando um propagador do fogo. Então você imagina uma coisa que vai navegando por cima do rio e espalhando fogo, né? Nesse caso aqui, os caras tentaram colocar fogo para impedir que o baceiro destruísse a ponte. Então o baceiro continuou seguindo, pegando fogo, ele destruiu a ponte e ainda queimou, né? Então são situações que você só vê uma- quando você tem fogo em área úmida, né? Então é um desafio para você resolver isso, tem que mapear também esse tipo de informação, quando que elas estão se movimentando, em que situação do rio, de nível de água do rio que você tem a movimentação dessas massas de estossolo, em que situação que elas se formam e em que situação que elas pegam fogo. Tudo isso são desafios, né? Outro desafio que a gente tem muito aqui em área úmida, o fogo subterrâneo, né? Então você vai fazer planejamento de fogo prescrito ou mesmo manejo integrado do fogo. A gente tem, é muito comum aqui na região a ocorrência de áreas com turfeiras, né? E aí já não é mais o Cyperus blefaroleptus, são outras espécies que vão crescer e vão formar uma camada grande de estossolo sobre o solo, né? E aí quando pega fogo, esse fogo vai para o subterrâneo, ele pode permanecer semanas dormente, entre aspas, né? Esperando um vento bom para ele voltar à atividade, né? Isso acontece com bastante frequência aqui. Também é outro desafio. Mapear, a gente está trabalhando nisso agora no projeto. Tem um aluno de doutorado trabalhando nisso. Mapear essas turfeiras, com que frequência elas queimam, qual a profundidade que elas têm, né? E qual o risco que elas oferecem, né? É, uma outra coisa relacionada ao fogo nessas regiões, isso aqui é um trabalho da Patrícia Silva, mostrando que os grandes eventos de fogo na região do Pantanal estão sempre associados às ondas de calor, tá? Então, assim, isso é um negócio que está bastante associado com as mudanças climáticas, né? São eventos extremos de calor que dos últimos aí 20 anos a gente tem essa associação muito forte, né, desses eventos de fogo com a ocorrência das ondas de calor. Na prática, no campo, a gente tem visto também isso, que às vezes a gente está tentando fazer fogo prescrito e vai lá no campo e não pega fogo. Você pode pegar o pinga-fogo, encher de pingar a cada segundo ali e o negócio não pega fogo. Aí 2 dias depois que você saiu, entra uma onda de calor e queima tudo, tá? Então um outro desafio, né? E um outro desafio também em relação ao manejo integrado do fogo nas áreas úmidas é a questão da recorrência do fogo, né? Então a gente estamos trabalhando isso aí agora também para ver as áreas que dentro de um mesmo ano podem queimar 2 vezes, né? Por ser uma área úmida, você tem essa questão da produção de biomassa. Ah, mas ele não está inundado, não está inundado, mas tem água no solo, né? Passou o fogo ali, tem água no solo ainda, a vegetação rebrota muito fácil, muito rápido, e ela tem chance de queimar de novo. Então tem áreas que queimam 2 vezes, até 3 vezes no mesmo ano, tá? Isso também é um desafio. Fogo prescrito vai resolver o problema disso aí? Pode não resolver, né? E aí tem assim as oportunidades de trabalhar com fogo na região, né? Algumas espécies, como vocês estão vendo essas áreas grandes
né, com campo inundável, aí, são áreas de capim-arroz, né? Oriza latifolia, muito comum na região. Ela produz um arroz fantástico. Isso aqui germina bem melhor depois do fogo. E o arroz é delicioso, né? Então, assim, olha, são coisas que a gente manejando com fogo a gente pode ter para comer, né? Uma outra formação monodominante que tem na região aí, que também está relacionado com fogo, inundação, que ocorre naquelas áreas que mais pegam fogo que eu mostrei, são os carandazais. São formações típicas da vegetação chaquenha, que adentra o Pantanal, e que tem essa palmeira como principal indicador, né? Ela também forma as formações monodominantes e ela tem a característica de resistir bem ao fogo. Tá aqui, isso aqui, depois que pega fogo, ela em poucos dias ela rebrota de novo, né? As palmeiras, de uma maneira geral, elas acabam funcionando como as gramíneas para esses ambientes, né? Elas acabam queimando as árvores vizinhas, assim como as gramíneas fazem com as árvores quando elas estão nascendo novinhas, né? Aqui não, mesmo estando adulta, elas conseguem eliminar. Tá? E as palmeiras de Carandá, pelos dados que a gente tem, né, se for objeto de estudo de uma aluna minha de mestrado, é, só morre quando o fogo é muito intenso, ou seja, quando tem muita biomassa acumulada embaixo. Então, as labaredas sendo muito altas, se conseguir queimar o palmito, aí mata, né? É, uma outro desafio é a questão de ocorrência de doenças causadas pela fumaça na região, né? Como a gente tem esses eventos grandes de fogo, esse é um trabalho feito com o efeito do fogo em crianças com menos de 5 anos e adultos com mais de 60, né? Que aumenta a incidência de doenças respiratórias, né? O fogo na região sempre 99% causado por ação humana, né? É, nós temos alguns aspectos legais também que são importantes para fazer o manejo integrado do fogo na região. A gente tem lei federal, lei estadual disciplinando como é que isso tem que acontecer, né? Só que ainda a gente tem uma cultura do fogo zero nas instituições. A gente está fazendo a pregação aqui de que é importante o fogo e tal, mas essa cultura do fogo zero ainda está lá entre os promotores, os agentes fiscalizadores, até do próprio IBAMA mesmo, a gente já teve problema com fiscalizadores do IBAMA, com promotores, por conta da cultura, dizendo que o fogo é um negócio ruim, que é tal. Até você conseguir mostrar para as pessoas que não necessariamente o fogo é um negócio ruim, você já levou uma multa, você já teve um problema enorme. Tá? Então, a gente tem como o Pantanal trabalha bastante com a questão da vegetação nativa para fazer a questão econômica, né? O rendimento econômico da região, os fazendeiros, as comunidades têm medo de fazer isso e levar a multa. E eles têm razão, né? Por conta dessa cultura aí. Uma coisa importante do ponto de vista da ciência, né, que esse é um trabalho que a gente publicou ano passado, a questão de você sempre quando for manejar fogo em áreas úmidas levar em consideração as duas coisas. Sempre entender que é um sistema que tem duas coisas atuando em conjunto, né? Aqui esse é um exemplo de um trabalho feito por um aluno de doutorado nosso, que ele trabalhou com respostas, né, das traços funcionais de árvores à inundação e ao fogo. E a gente encontrou assim uns trabalhos uns padrões interessantes, né? Por exemplo, a área específica foliar ao longo do gradiente de inundação. Se você teve fogo, tem um comportamento. Se você não teve, tem outro, né? A espessura foliar. Se teve fogo, você tem um comportamento. Se não teve, o comportamento é outro. Nitrogênio nas folhas. Se teve fogo, ele vai crescer em direção ao aumento da inundação, né? Se não teve fogo, ele vai diminuir. Quer dizer, inverte a tendência ao longo do gradiente de inundação, né? Esse conteúdo de matéria seca foliar, mesma coisa, olha aqui, ó, inverte a tendência. Se você teve fogo, esse conteúdo de matéria seca foliar vai diminuir ao longo do gradiente de inundação, e se não teve fogo, ele vai aumentar, né? Aqui,
Espessura relativa da casca das árvores. Se você teve fogo não teve fogo no ambiente, não tem relação nenhuma com o gradiente de inundação, a espessura da casca. Mas se teve fogo, a tendência das árvores é aumentar a espessura da casca em direção às áreas mais baixas e às áreas que mais pegam fogo. Então, você tem uma interação, né, do fogo com a inundação, produzindo respostas que são, às vezes, até divergentes na vegetação e às vezes na fauna também. A gente tem dados de fauna também que não vai ter tempo de mostrar para vocês, né? E um outro aspecto interessante do fogo no Pantanal é que a gente tem assim, eu costumo dizer que o fogo é um bom amigo da conservação. As pessoas falam, não, o fogo destruiu, a gente tem que recuperar, um trabalhão. Não é, o fogo aqui pra gente é um negócio que a gente arruma um monte de parceiro aqui para trabalhar. Ninguém gosta de dizer assim, olha, minha área está pegando fogo, meu estado está pegando fogo, eu não estou fazendo nada. Então, os governantes procuram a gente aqui para ajudar a trabalhar, entendeu? Para ajudar a resolver o problema. Porque o que está acontecendo aqui? Se você olhar esse mapa de desmatamento do Pantanal, quem está desmatando aqui na borda leste do Pantanal. Aqui está sendo substituído as gramíneas nativas, o pasto nativo, por braquiária, né? Olha aqui a situação, não tem quase fogo. Aqui são as áreas que mais inundam. Os caras não conseguem substituir isso aqui por braquiária porque não compensa. Às vezes, dependendo da situação, você tem. Pode ficar inundado até 6 a 8 meses por ano num ciclo de grande cheia. Tá? E aí, como a gente está num ciclo de seca, essa coisa toda fica exposta e pega fogo. Então, quem usa o fogo para manejar a vegetação está trabalhando com pasto nativo. Tá? E quem trabalha com pasto nativo está conservando a biodiversidade. Então a gente tem muito diferente da Amazônia. Quem bota fogo lá na Amazônia está destruindo a biodiversidade para poder plantar pasto. Aqui não, quem está usando fogo, principalmente nessa região que é mais frequente, está usando o fogo para limpar o pasto nativo que tem, diminuir a proporção entre arbóreas e herbáceas para poder conseguir utilizar o pasto que existe ali para alimentar o gado. E no final você tem um gado que é produzido, vamos dizer assim, com o mínimo de desmatamento, né? Com o mínimo de substituição de vegetação nativa por vegetação exótica. Então, esse é uma coisa boa daqui da região, né? Que o fogo não necessariamente é um inimigo da conservação, ele é um aliado, só que ele precisa ser utilizado para que a gente mantenha o sistema assim e tentar manter os sistemas funcionando com o uso do fogo, né? O gado aqui, no caso, é um aliado, né? Só mostrando aqui as diferenças de temperatura, né? Um fogo é numa área que o gado estava pastando, temperatura máxima que a gente cotou em torno de 350 graus Celsius. E aqui aqui dos experimentos nossos, a gente chama de chiqueirinho, que é a área de exclusão de fauna que a gente colocou. O fogo chegou a 750 graus Celsius, né? Lado a lado. As áreas que o gado estava comendo 350, as áreas que o gado não estava comendo 750, por conta que a quantidade de biomassa também é muito maior, né? Então a gente está só mostrando aqui a questão do projeto de longa duração, que a gente tem o nosso sítio PELD, do Pantanal. A gente tem parcelas em que a gente está fazendo experimentos com fogo. A gente começou trabalhando com fogo precoce, fogo modal e fogo tardio, mais ou menos como o pessoal de Brasília faz também, né? Mas agora a gente abandonou esse modelo do precoce, modal e tardio e estamos trabalhando só com o fogo, porque a gente percebeu que como a inundação ela varia, né? A gente não consegue fazer nem sempre fogo precoce ou modal e tardio, a gente vai fazer fogo na janela que é possível fazer em relação à inundação, né? Aí mostrando essa questão da inundação, né? Então desenhando janelas para fazer manejo integrado do fogo, levando em consideração sempre a inundação. Então a janela vai estar sempre relacionada com a inundação, né? Aqui a gente está fazendo planos de manejo integrado do fogo para áreas inundáveis, aqui no caso Parque Estadual do Rio Negro, né? Mostrando aí um pouco do que a gente está fazendo lá na região. Vou passar rápido aqui, que acho que eu já falei demais. Aqui tem uma colaboração com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, laboratório da professora Renata Libonati, em que a professora Renata, junto com seus estudantes, fez um sistema onde fez um mapa disponibiliza mensalmente mapas de carga de combustível para o Pantanal inteirinho,
né, para que as pessoas que estejam interessadas façam seus planos de manejo integrado do fogo. Né? Aqui isso eu já falei, não vou falar de novo. Aqui só mostrando que essa seca que a gente está passando realmente é das piores. Isso aqui, o Rio Paraguai atingiu no ano de 2024 o menor nível de inundação da toda a série histórica dos últimos 124 anos, né? Então, assim, é uma coisa para se prestar atenção, né? E que mesmo com essa situação toda aqui, mostrando que 2020 a gente teve um evento de fogo muito importante no Pantanal, mas 2024 foi um ano pior e com as questões de prevenção, educação, manejo do fogo, a quantidade de área queimada no Pantanal não foi maior do que 2020, né? Foi menor. Tá? Uma outra coisa que a gente faz no projeto é estudo do conhecimento tradicional sobre o fogo. Está aqui os alunos entrevistando moradores da região sobre como eles manejam o fogo, né? O fogo no Pantanal, eles trabalham muito com o que a gente chama de fogo de bola, né? Que o cara vai lá e queima uma área, faz uma bola, faz outra, faz outra. Eles trabalham, né, queimando dessa forma. Geralmente, quando as águas da inundação estão recedendo, ou seja, ainda com um pouco de inundação, que acaba funcionando como um acero natural, né? Aí o fogo de bola. E os nossos encontros aí no grupo de estudo nosso, do NEFAL, né? Núcleo de Estudo de Fogo em Áreas Úmidas. E cartilha de manejo integrado do fogo. E é isso, né? Assim, sempre levando em consideração que é importante a gente ter uma abordagem transdisciplinar, né, com o efeito combinado, fogo da inundação, participação das comunidades, Ministério Público, conhecimento tradicional, o gado, que é importante. 95%, gente, das áreas do Pantanal são áreas privadas, onde tem criação de gado, né? E se a gente tem essas pessoas como aliados, a gente tem uma coisa grande. Se a gente começar a enfrentá-los e acusá-los de estarem destruindo o Pantanal, a gente vira uma briga aqui, não sai nada. E no final a gente está conseguindo trabalhar bem com todo mundo aqui, né? É, esses são os parceiros nossos aí do projeto, né? E é isso. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Nossa, muita informação super legal. A gente passou um pouquinho do tempo, mas está tudo bem, Desculpa, porque foi desculpa. super legal. Não tem problema. Eu estava até conversando aqui com minha colega que a gente gostaria de Ah, entender melhor sobre o combate do fogo lá no Pantanal. A gente acabou de publicar um livro sobre o combate no fogo na Amazônia, então, quem sabe para as próximas a gente vamos, avança, vamos conversar. entramos Tem em o pessoal contato. aqui do Preve Fogo, né? Pessoal do IBAMA também que trabalha com isso. Pois é. Não, a gente mantém contato. Muito obrigada, Geraldo, novamente pela apresentação, foi muito bom. E agora eu vou passar então para a nossa última apresentação de hoje. Aqui é a nossa tela. Bom, agora eu vou apresentar rapidamente o doutor Tenente Coronel Bruno Policarpo. Ele é graduado em Engenharia Ambiental e Civil, mestre e doutor em Engenharia Civil pela COP, UFRJ. Ele é tenente-coronel do CBM, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Possui certificação junto à Associação Internacional de Investigadores de Incêndios e atua na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. É muito bom receber uma pessoa do Corpo de Bombeiros nos webinars. Acho que é o primeiro, né, Bruno? Tenente Coronel. Não, Eu pode acho chamar de Bruno. que bom, vou te chamar de Bruno então para facilitar. Obrigada. Tá Mas é bom. realmente muito bom ter uma pessoa, um pesquisador do Corpo de Bombeiros aqui conosco. E passo a palavra para você. Obrigada por aceitar o convite. Tá bom, Maíra. Obrigado pelo convite, tá? Ao IPAM, aos colegas, uma boa tarde. Vou compartilhar aqui a tela só um momento. Só confirmando, tá? A apresentação tá na tela? Tá, né? Sim, tá tudo certo. Então, bem, novamente, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação, essa apresentação aqui, até por conta do tempo, eu trouxe aqui alguns achados da minha tese de doutorado na área
no programa, né, de Engenharia Civil da Copa UFRJ. E, bem, esse trabalho, ele fugiu um pouco do meu histórico de trabalho, né? Eu sempre realizei meu mestrado, foi na área de retardância ao fogo, trabalhando com equipamentos de reação ao fogo, mais para a parte civil. E aqui a gente resolveu retomar para minhas origens, né? Minha formação original como engenheiro ambiental. Mas foi um trabalho interessante, teve muitos desafios, alguns deles eu vou apresentar aqui para os senhores. Bem, esse trabalho ele teve como tema avaliação da inflamabilidade de folhas arbóreas nativas da Amazônia brasileira. A gente começa ali com aquela questão, né? Por que avaliar a inflamabilidade de folhas, né? Primeiro, porque ela é um combustível e é o principal elemento que a gente consegue controlar ali nos incêndios florestais, né? Um outro elemento interessante é que as folhas estão presentes em todas as possíveis camadas, né? Tanto no combustível de copa, combustível de superfície e também combustível subterrâneo. E um outro fator importante é que a folha, ela é o elemento combustível com maior ignitabilidade, principalmente por conta da sua estrutura, né? Por apresentar uma pequena espessura e uma área grande, né? Em relação à sua espessura, ela apresenta uma alta ignitabilidade e características são associadas à rápida propagação e alta intensidade. E temos aqui um objetivo, né? Objetivo cortado da tese, né? Que a gente não vai tratar de tudo, mas vamos falar de alguns pontos da tese, que foi avaliar a inflamabilidade de folhas vivas. E aí, nesse contexto, é importante a gente lembrar em qual escala espaço-temporal a gente está trabalhando. Eu estou trabalhando aqui na primeira escala espaço-temporal, aqui no Triângulo do Fogo, né? A gente tratou das espécies arbóreas da floresta ombrófila densa, da Amazônia, essa região aqui demarcada aqui com o número 1, e utilizamos como equipamento este daqui, que é o cone calorímetro de perda de massa, que é um equipamento de bancada, né, que nós conseguimos avaliar algumas propriedades importantes, principalmente aquelas relacionadas à liberação de calor, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E hoje nós vamos trazer aqui o agrupamento que nós fizemos dessas espécies, segundo a sua inflamabilidade. Por que que esse estudo, né, ele se justifica, né? Principalmente, o principal ponto é que é a lacuna de conhecimento. A gente tem poucos estudos no Brasil que avaliem inflamabilidade de combustíveis florestais, ainda são restritos e, de fato, não existem ainda, tratando de espécies específicas da floresta ombrófila densa da Amazônia. Não temos de folhas vivas, o que nós temos hoje trata de folhas mortas já, a serapilheira, e principal aqui, eles não abordam o principal parâmetro que vai regular a severidade dos incêndios, que é o nosso HRR, Heat Release Rate, taxa de liberação de calor. Então, essa daqui foi a nossa justificativa. A nossa apresentação aqui, ela está separada em três partes aqui. A gente vai falar rapidamente de materiais e métodos, análise de resultados e, por fim, nossa conclusão com os principais achados e oportunidades de pesquisas futuras. Passando aqui para o materiais e métodos, aqui a gente está vendo o equipamento, né, a quantidade de ensaios que nós fizemos ali ao término desse ciclo de análise que envolveu a análise de inflamabilidade. Primeiro ponto que nós tivemos foi escolher as espécies, quais espécies seriam escolhidas. E para isso, nós adotamos dois critérios, a relevância ecológica, então buscamos artigos que tratavam na região objeto da pesquisa, que abordavam ali as espécies com os maiores índices de valor de importância. E somamos a isso a relevância socioeconômica e utilizamos como referência esse livro aqui do Coutinho. Nós enviamos essa listagem de espécies para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que nos recebeu muito bem, o professor Marcos Nadruz, que é o coordenador da coleção viva, né, do Jardim Botânico. E nós chegamos a um total aqui
de 28 espécies, tá? Conforme vocês estão observando aqui com o nome científico e o nome popular. Quanto à coleta, né, seguindo alguns padrões, nós fizemos as coletas apenas em dias ensolarados, indivíduos adultos, folhas vivas, novamente, há uma diferença de queima de folhas vivas para folhas mortas, então isso é importante, a gente não pegou folhas do chão, apenas folhas saudáveis, utilizamos tesouro e podão, e 3 ramos por indivíduo. Infelizmente, né, como nós tratamos apenas com espécies com folhas vivas, 4 delas a gente não conseguiu efetuar a coleta por conta da altura. Mesmo utilizando o podão, não foi possível coletar. Então chegamos a um final de 24 espécies. E aí passamos para seleção e tratamento dessas amostras. O que que nós fizemos, né? Nós separamos as espécies de acordo com o seu tipo de folha. Então, separamos em espécies de folha simples, folha composta, e, em razão do seu tamanho, né, das dimensões, separamos as palmeiras em um grupo especial. E como essas amostras foram coletadas? No caso aqui da folha simples, nós aproveitamos o limbo, separamos aqui, ó, essa parte foi retirada. Quanto a folhas compostas, utilizamos o pecíolo. E aqui, já no caso das folhas de palmeira, nós utilizamos aqui o folíolo ou a pina, né, por conta do tamanho. Vocês vão entender quando a gente começar a mostrar o ensaio o porquê dessa limitação. As folhas foram separadas em bandejas e foi necessário fazer a secagem dessas espécies. Por quê? O principal parâmetro que vai regular ali a liberação de calor, o tempo de ignição de folhas, é o teor de umidade. Então, a gente precisou normalizar. E o teor de umidade vai variar do tempo de coleta, só o tempo de transporte da amostra do Jardim Botânico, que fica na Lagoa, até a UFRJ, que fica na Ilha do Fundão, isso daí já alterava, né, o teor de umidade. Então, para normalizar esse parâmetro, nós optamos por secar as folhas. Então, foram feitas secagem, só que com um detalhe, nós adotamos a temperatura de secagem, padrão de secagem, né, normativo, é 107 graus. Então, será que isso é apontado em vários artigos que essa temperatura acaba levando ali a perda de voláteis e a degradação da clorofila. Então, tem estudos que apontaram ali que uma temperatura ótima para isso seria 45 graus de secagem. E aí nós chegamos aqui ao cone calorímetro de perda de massa. Esse equipamento ele é comumente empregado para você testar materiais que são utilizados em edificações, para avaliar a reação ao fogo de materiais. E aqui, de algum tempo para cá, ele começou a ser utilizado para avaliar a inflamabilidade de combustíveis florestais. E temos também aplicação em folhas, embora aqui no Brasil seja a aplicação dele para folhas inédita. Esse equipamento ele tem seguinte princípio de funcionamento. Nesse setor aqui que eu estou apontando, nós temos um aquecedor cônico e ele incide sobre a amostra aqui um fluxo de calor. E a partir do momento que você incide um fluxo de calor, a liberação ali, a secagem, liberação de voláteis, e eventualmente haverá ignição. E esse sinal ali, ele é registrado através de termopares aqui. Vai te dar um sinal em milivolt. E a gente precisa adotar ali uma curva de calibração para converter esse sinal de milivolt para quilowatt. E qual é uma parte interessante desse equipamento? Que ele consegue nos fornecer parâmetros das 3 componentes de inflamabilidade proposta lá por esse trabalho de Anderson, que são a ignitabilidade através do tempo de ignição,
a combustibilidade através do tempo para atingir o pico de liberação de calor e do pico de liberação de calor, e a sustentabilidade através do calor total liberado. Como a gente mencionou, nós adotamos apenas amostras secas. Para eliminar a influência da massa, nós utilizamos massa constante de 5 gramas. Utilizamos aqui esse suporte com moldura, ele tem uma altura de 5 centímetros e uma área de 10 centímetros. Utilizamos papel alumínio, isso é previsto na norma para você evitar a perda de calor por irradiação. E esse último item aqui, evitar a sobreposição de folhas, é o item mais difícil de você conseguir, de você padronizar, né? Porque você tem folhas lá dos mais variados tipos, né? Você tem uma folha composta muito pequena, você tem uma folha de palmeira, enfim. Mas nós tentamos ao máximo, né, evitar pelo menos a sobreposição de folhas para que houvesse a ignição simultânea do material. E aí a gente vai ver lá nos resultados que conseguimos isso. Bem, nós utilizamos 3 copos de prova, tá? Por amostra. Utilizamos ali um fluxo de 50 kW por metro quadrado, que é um fluxo equivalente à chegada na frente de chama em um incêndio de copa. Tá? Vários autores usam esse fluxo de calor. Utilizamos com centelhamento, a opção de fazer sem. E o ensaio durou 180 segundos. E aqui eu vou passar aqui rapidinho como que é feito um dos ensaios, né? Esse barulho é o centelhamento. Então, aqui, como já está seco, há uma breve passagem para secagem, pirólise, e rapidamente já entrava ignição, né? Todos os tempos de ignição foram muito rápidos, porque a gente secou, então foram todos inferiores a 10 segundos. Mas isso também me gerou um problema que eu vou falar aqui mais à frente. Ok, vamos falar agora da análise dos dados, né? O que nós adotamos? Nós usamos a análise de cluster, utilizamos o esquema de aglomeração hierárquico, né? A gente não precisou definir previamente o número de clusters. E aí nos dá ali, geramos os 3 métodos de encadeamento. E quanto às variáveis de inflamabilidade, a ideia inicial era utilizar oriundas dos 3 componentes lá propostos por Anderson em 1970. Ignitabilidade, combustibilidade e sustentabilidade. Entretanto, a componente tempo de ignição precisou ser removida. A gente vai falar aqui mais à frente por quê. Vamos lá, passando agora para a nossa análise dos resultados. A gente estava na metodologia. Bem, das 24 espécies, 18, a grande maioria, era de folhas simples, né? Espécies com folhas simples. E 3 com folhas compostas, que são essas aqui, que estão em azul, e 3 com folhas de palmeiras, que estão aqui em vermelho. Quanto ao tempo de ignição, nós não utilizamos ele como um parâmetro lá para gerar ali os clusters, porque ele apresentou uma variabilidade na mesma amostra muito alta. Como o tempo era muito pequeno, era 5 segundos, 3 segundos, qualquer pequena variação já gerava um coeficiente de variação muito alto. Então, para evitar esse ruído aí, nós retiramos essa componente. Isso daí está de acordo com a literatura que aponta lá que o principal parâmetro para regular tempo de ignição é teor de umidade. E aí nós geramos aqui as 24 curvas de liberação de calor. Essas curvas, aqui no eixo Y, o calor total, a liberação de calor, né? Aqui nós temos os picos de liberação de calor e a integral dessa curva aqui representa ali o calor total liberado. Como mencionado, né, a gente evitou ao máximo a sobreposição de folhas e isso gerou um pico simples aqui de liberação de calor, o que foi algo positivo ali dos resultados. Agora a gente parte para a análise dos resultados de picos de liberação de calor, através de um diagrama box plot, tá?
E quem foi a espécie ali com o menor pico de liberação de calor? Foi o mogno brasileiro. Já a espécie, que foi até um outlier ali, né, mas um outlier resolvido, né? Nós testamos mais de uma vez para verificar se era de fato isso, foi a abacaba, uma espécie de palmeira. Esse padrão se repetiu no calor total liberado. Novamente, o mogno brasileiro apresentou ali o menor valor e abacaba o maior valor. Isso, de alguma forma, era mais ou menos esperado, já que, tanto no nosso trabalho quanto em outros trabalhos, a gente encontra ali uma correlação forte positiva entre o pico de liberação de calor e o calor total liberado. E, por último, aqui os resultados do tempo para atingir o pico de liberação de calor. Aqui já é o inverso, né? Digamos assim, quanto menor, pior aqui nesse caso. E aí, a espécie que apresentou o menor tempo para atingir esse pico foi a jarina, novamente aqui uma palmeira. Já uma espécie aqui, o angico, uma espécie de folha composta, foi que apresentou o maior tempo para atingir esse pico. Bem, chegamos agora à fase da análise de agrupamentos, né? Nós geramos pelos três métodos, o encadeamento completo foi o que se apresentou mais adequado e escolhemos ali traçar 5 grupos, que era proporcional a um outro trabalho avaliando folhas. E agora eu vou apresentar para vocês quais foram as espécies que ficaram em cada um dos grupos, né? Os grupos foram nomeados conforme a sua inflamabilidade. Então, no grupo muito pouco inflamável e pouco inflamável, o que a gente chamou ali os olhos ali? Que ficaram espécies de folhas compostas, como angico, visgueiro e pracaxi. Já no grupo intermediário, em sua grande maioria, espécies de folhas simples, salvo aqui com a exceção da jarina, que foi um exemplo que saiu da curva, né? A gente vai ver que todas as outras palmeiras ficaram nos grupos de maior inflamabilidade. E por quê? Isso aqui, embora não seja, a gente não vai tratar das análises físico-químicas que nós fizemos das folhas, mas a jarina, ela veio para esse grupo de menor inflamabilidade por conta do seu teor de cinza. Ela apresenta um teor de cinza elevadíssimo. E quanto maior o teor de cinzas, menor tende a ser o teor de voláteis. Então, por essa razão, ela se enquadrou aí nesse grupo intermediário. E no grupo muito inflamável e extremamente inflamável ficaram ali nossas duas, te destaca aí nossas duas palmeiras. As conclusões, né, do nosso trabalho, pelo menos assim, as conclusões da tese, elas trataram mais das discussões do porquê, né, mas por conta do tempo, né, quais foram as conclusões aqui? O pico de liberação de calor das espécies, a amplitude interquartílica gerou entre 77,9 e 61,03. O tempo, o calor total liberado entre 5,93 e 5,50 megajoule por metro quadrado. E o tempo para atingir o pico ficou entre 33 e 29 segundos. E o que esses dados revelaram? Uma menor dispersão se comparado com outros trabalhos reportados na literatura, tanto para folhas frescas, o que já é esperado, ter uma maior amplitude por conta da variável umidade, mas inclusive para folhas secas também. E que, como ficou já evidente para todos aqui, as folhas compostas elas se enquadraram em grupos menos inflamáveis, contrapondo-se às palmeiras. Só que uma pequena discussão aqui, né, do outro trabalho, só para não ficar muito naquela, mas por que isso aconteceu? Tem alguns motivos, eu vou falar um de cada, tá? Quanto às folhas compostas, o fato da folha, né, dos folíolos ali, eles não apresentarem uma continuidade diferente de uma folha simples, isso contribuiu, é um dos fatores que contribuiu para uma propagação mais rápida e, com isso, uma liberação de calor, uma propagação mais lenta
e uma propagação de calor também mais lenta. Em contrapartida, a palmeira, né, o que a gente identificou? As palmeiras são espécies que apresentam baixa concentração de lignina. E essa baixa concentração de lignina vai influenciar nos parâmetros de liberação de calor. Nesse caso, aumentando a liberação de calor. Chegando aqui ao nosso último slide, a gente traz aqui as contribuições, né, desse trabalho, que pode ser ali tanto na priorização de espécies em projetos de reflorestamento em cinturões verdes, e também na ampliação do rol de combustíveis florestais, como proposta de trabalhos futuros, né, na ampliação do rol de combustíveis florestais. Aqui a gente trabalha só com folha, mas temos ramos, cascas, a própria serapilheira, são propostas aí de trabalhos futuros. Há um artigo nosso publicado e agora a gente está trabalhando no segundo artigo que vai fazer as regressões através de propriedades, parâmetros físicos e químicos que nós consigamos prever pico de liberação de calor, tempo para atingir o pico de liberação de calor. E em breve nós esperamos publicar esse artigo. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Bruno. Muito interessante o seu trabalho. Nossa, é realmente super legal ver, porque, como eu estava comentando anteriormente com o Geraldo, que a gente fez esse livro de combate, né? Claro que eu não sou combatente, a gente usou conhecimento daqueles que estão na linha de frente, e todo mundo fala como as palmeiras, né? Queimam muito até. Michel, não sei, me peço desculpas, postou aqui que realmente os palmeiras se incendiam, queimam muito rápido, né? Ainda mais aquelas que são a caule, que já queima a folha inteira rapidíssimo, e entender como que essa serrapilheira, que é o que mais queima no solo da floresta umbrófila densa, né? Entender a inflamabilidade de cada espécie, nossa, super legal. Muito obrigada, Obrigado. foi ótimo te ouvir e te encontrar aqui. E, na verdade, foi ótimo encontrar todos vocês que estão aqui, nossos palestrantes deram apresentações maravilhosas. Eu queria, então, abrir esses poucos minutinhos que nos sobraram antes de fechar, para perguntas. Caso alguém queira colocar uma pergunta aqui no chat. Eu já vi que o Heitor aproveitou para colocar os links, né? Aí veio uma para o Tenente Coronel. Considerando seus estudos, quais são as técnicas para conter incêndios de copa nesses ambientes? Vixe! É, Tenente Coronel, seu áudio está fechado. Bem, ó, eu respondendo aqui ao Michel. Obrigado pela pergunta. Assim, o nosso estudo não foi exatamente com esse enfoque, né, de prevendo ali as técnicas de combate a incêndio em copa, tá? Seriam as técnicas previstas nos manuais mesmo de combate a incêndio florestal, né? Dada a altura ali, você pode se valer ali do combate com água, né? Você não vai conseguir utilizar ali ferramentas por conta da altura que você consiga efetuar um combate manual. Provavelmente você vai precisar utilizar água, né? Espero ter respondido, tá? E aproveitando que florestas umbrófilas densas é mais difícil esse combate de copa, nesse fogo de copa, por causa da vegetação. Então, mas super legal. A gente agradece pela pergunta. Mais alguém, se quiser comentar alguma coisa? Fique à vontade, temos esse momento, mas só avisando também que as perguntas, a qualquer momento, podem ser feitas lá no nosso grupo do WhatsApp, ou podem passar para mim pelo e-mail, acho que todos nós estamos naqueles grandes e-mails com todo mundo, da rede. Ah, não, eu mando por cópia oculta, eu acho, então pode mandar para mim, caso não se sinta à vontade para mandar pelo WhatsApp. Bom, acho que mais ninguém quer fazer uma pergunta por hoje, então acho que podemos fechar. Agradeço a todos pela participação
de mais uma edição do webinar. Foi um prazer ouvir a todos os nossos palestrantes de hoje. E eu queria reforçar fortemente a todos que estão assistindo, a todos que vão assistir futuramente por meio dos vídeos que vão ficar gravados, que vão ser disponibilizados pelo YouTube do canal do IPAM, na verdade, no canal do IPAM no YouTube, IPAM Amazônia. A se inscreverem, na verdade. Vamos ter ainda webinar sobre gestão em políticas públicas, saúde, sociedade, economia relacionada ao fogo, ecologia e meio ambiente, novamente, que é o tema que mais tem pesquisadores estudando dentro da nossa rede. Então, convido novamente a todos a participarem. Eu acho que vocês perceberam que a gente não está chamando muito alunos, quase todo mundo já tem doutorado, mas é o que nós gostaríamos também, alunos de mestrado, de doutorado, que estejam dentro desse contexto de realmente produção científica em colaborativa, participem de de outro tipo de rede, e são super bem-vindos. Qualquer dúvida podem também conversar comigo, caso queiram discutir sobre os temas que podem ser abordados. No mais, é isso. Eu queria agradecer a todos por hoje e nos encontramos então em agosto. A gente ainda não tem uma data definida para nosso próximo webinar, mas deixa eu apresentar rapidinho minha tela. Então, aqui só um cronograma dos próximos webinars. Já essa é a nossa terceira edição, né, de Ecologia e Meio Ambiente. E o próximo webinar em agosto, com data a definir, vai ser sobre governança, políticas públicas e sociedade. Então, qualquer pessoa que trabalhe, que faça pesquisas nessas áreas relacionadas ao fogo, obviamente, está super bem-vindo, e os convidamos a participarem. Depois vai vir outra edição de Ecologia e Meio Ambiente e de Economia, Saúde e Educação. No mais, aqui eu coloco o link para se inscrever nesses webinars como palestrante, como participador, como participante, desculpa, e o QR Code também com as gravações das anteriores edições. E em breve essa edição também estará lá no nosso canal do YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigada e nos encontramos então daqui a um mês. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.